Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. De sucesso porque nós já preparamos muitos campeões em todo o território brasileiro e estamos preparando muito mais, e um deles é você. Com certeza você também vai ser um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre exercícios envolvendo números racionais. Professor, números racionais é aqueles números que aparecem na forma de fração, ok? Esses mesmos, galera. Professor, pelo amor de Deus, isso é um terror. Galera, vamos lá. Nos exercícios a gente vai dar aí algumas dicas, alguns macetezinhos para facilitar a sua vida na resolução desse tipo de problema, ok? Vem comigo, galera. Então, exercícios envolvendo números racionais, ok? Então, o primeiro exercício que nós temos aqui é o seguinte. Concurso da FCC, né, Fundação Carlos Chagas. Olha só esse probleminha. Do total de pessoas que visitaram uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho de segunda a sexta-feira de certa semana, sabe-se que 1/5 o fizeram na terça-feira, 1/6 na sexta-feira. Considerando que o número de visitantes da segunda-feira correspondia a 3/4 do de terça-feira e que na quarta e na quinta-feira receberam cada uma 58 pessoas, então o total de visitantes recebidos nessa unidade ao longo de tal semana é um número. Aí aqui as alternativas, menor que 150, múltiplo de 7, quadrado perfeito, divisível por 48, maior que 250. Ok? Bom, eu espero que você já tenha assistido a nossa aula sobre números racionais. Inclusive, caso você não tenha assistido a nossa aula sobre números racionais, a recomendação é a seguinte: para o vídeo, assista a aula, veja pelo menos a parte que a gente fala sobre as operações fundamentais envolvendo números fracionários, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão de fração. Essa é a base do nosso raciocínio aqui. Se você não tiver pelo menos esse mínimo de conhecimento, você vai ficar com dificuldade nessa resolução. Então assista, na sequência acompanhe a solução dos exercícios. Bom, galera, o bacana aqui é o seguinte. Eu posso já ir resolvendo logo e você acompanhar a minha solução. Mas aí você vai estar sendo induzido pelo meu raciocínio. Então eu peço para você dar uma pausa, você tentar fazer esse exercício antes, porque você já assistiu a aula, você já tem uma base. Então tenta criar uma modelagem matemática de resolução disso daqui. E na sequência você compara com a solução que nós vamos dar para ver se você tomou o caminho certo, se aquilo que você fez pode ser aceito como uma resposta aqui. Tranquilo? Então vamos lá. É importante que a gente entenda o contexto. Pessoas estão visitando uma unidade do TRT. Na segunda, que atende as pessoas de segunda a sexta, né? Sabe-se que 1/5 do total dessas pessoas foram na terça-feira, que 1/6 foram na sexta-feira. Aí ele disse que o número de visitantes da segunda correspondia a 3/4 do de terça. E que na quarta e na quinta-feira foram 58 pessoas. E quer saber o total de visitantes recebidos nessa unidade ao longo de tal semana. Galera, a base de tudo é a pergunta. Se eu não sei o que pergunta, eu não sei o que deve ser respondido. Então tem que ficar muito claro para nós a pergunta. Aqui ele quer saber o total de pessoas que visitaram essa unidade do TRT. Beleza? Bom, vou anotar aqui embaixo, 1/5 na terça, 1/6 na sexta,
e 3/4 na segunda. Só que é 3/4 na segunda, 3/4 da terça-feira. Ok? E na quarta e na quinta, 58 pessoas. Ok? Vou anotar aqui, ó. Segunda-feira. Primeiro vamos colocar o total de visitantes. Total de visitantes. Eu sei quantas pessoas? Não. É isso que o exercício quer saber. Então, o total de visitantes é X. Tá? A gente representa sempre assim. Total de pessoas que visitaram X. Aí o exercício falou que na segunda-feira, 1/5 do total visitou na segunda-feira. Como que eu represento 1/5 do total? 1/5 do total é 1/5 vezes X. Isso que é 1/5 do total. Então, para encontrarmos esse valor, eu multiplico 1 vezes X e divido por 5. É assim que eu encontro a fração de um determinado valor. 1/5 de X vai ser X vezes 1 dividido por 5. Então, eu tenho aqui X sobre 5. Então, na segunda-feira, X sobre 5 é o total de visitantes. Depois ele falou que na sexta-feira, 1/6 do total visitou na sexta. Então, mesmo raciocínio, 1/6 vezes X. Como que eu encontro 1/6 de X? É 1 vezes X dividido por 6. Então, isso aqui vai ser igual a X sobre 6. Tranquilo? Então, eu já sei na segunda, já sei na sexta. Aí ele falou... Na segunda não, desculpa. Esse valor aqui é da terça-feira. Na terça-feira, que é 1/5 que visitou na terça-feira. Tá? Então, corrigindo aqui, não é segunda mais terça-feira. 1/5 visitou na terça-feira. O que ele falou a respeito da segunda-feira? Ele falou que na segunda-feira, 3/4 dos que visitaram na terça-feira, visitou na segunda-feira. Então, a segunda-feira vai corresponder a 3/4 dos que visitaram na terça-feira. Quantos visitaram na terça-feira? X sobre 5. Então, eu tenho 3/4 de X sobre 5. Olha só, repetindo, nós já tínhamos encontrado que na terça-feira é X sobre 5. Na sexta-feira é X sobre 6. 1/5 e 1/6. Na segunda, ele falou que é 3/4 da terça. Então, eu pego o valor da terça e multiplico por 3/4. É assim que nós encontramos uma fração de um determinado valor. Se fala lá, quanto que é 2/5 de 10? 2/5 de 10 é 2 vezes 10 dividido por 5. Quanto que é 2/7 de 20? É 2 vezes 20 dividido por 7. Ok? É assim que a gente encontra uma fração de um determinado valor. Então, como ele disse que é 3/4 da segunda-feira, eu pego 3 sobre 4 vezes o valor que representa a segunda-feira. Bom, aqui, multiplicação de fração, nós aprendemos o seguinte. Quando eu tenho duas frações sendo multiplicadas, eu devo respeitar em cima, embaixo, embaixo. Ou seja, o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, eu tenho A vezes C, B vezes D. Ok? Então, eu mantenho o produto em cima e o produto embaixo. Então, aqui vai ficar 3 vezes X, 3x. 4 vezes 5, 20. Então, quantos que representa, qual é a fração que representa os visitantes na segunda-feira? 3x sobre 20. Depois o exercício falou que na quarta e na quinta-feira foram 58 pessoas em cada dia. Então, 58 pessoas na quarta e 58 pessoas na quinta. Beleza, galera. Agora eu já tenho a representação de cada dia.
E a pergunta é a seguinte: o total de visitantes na semana. Então, o total de visitantes, que é X, vai ser o quê? A soma da segunda, mais a terça, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta. É só somar. Esse total tem que ser igual ao total de visitantes. Quanto que visitou na segunda? 3x sobre 20. Está aqui, ó. Mais, quantos foram os visitantes na terça? X sobre 5. Mais, quantos foram o visitante na quarta? 58. Quantos foram os visitantes na quinta? 58. Quarta e quinta foram 58 pessoas. E na sexta, x sobre 6. Então, mais x sobre 6. Pronto. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Galera, quando eu tenho uma adição ou uma subtração de números fracionários, a regra é bem clara. Eu só posso somar ou subtrair números fracionários se eu tiver o mesmo denominador. Então, o primeiro passo agora é encontrar um denominador comum, a 25 e 6. Como que eu faço isso, professor? Calculando o MMC. Nós temos uma aulinha lá sobre isso daqui, sobre mínimo múltiplo comum. Como que eu encontro um denominador comum? Então eu tenho aqui, eu coloco o 20, o 5 e o 6 e vou fazer essa regrinha aqui. Tenho que dividir, tenho que encontrar um número que divida eles. Começo por 2, por ter par, então vai ser 10. O número que não dá para repetir, dividir, repete. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem número par, continua por 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 não dá para dividir nem o 3. Agora eu divido por 3. Então eu tenho 5, 5, 1. E por último eu divido por 5, porque eu tenho 5 aqui, 1, 1 e 1. Depois que eu cheguei no 1, 1 e 1, eu paro, não dá mais para dividir. Quem vai ser o denominador comum? É o resultado desse produto aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o denominador comum entre 25 e 6, ok? Depois que nós achamos o denominador comum, agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos o traço igual outro traço. Vou colocar o 60 aqui embaixo, 60 aqui embaixo. Ok? Bom, eu tenho aqui x, não tem nada embaixo dele, é 1. Aqui do 58 também não tem nada, aqui também não tem nada, então eu coloco 1. O que não tem nada embaixo dele, eu coloco 1. Então vai ficar assim. Esse valor que é o denominador comum, eu tenho que dividir pelo valor que está aqui embaixo. O resultado eu multiplico pelo valor que está em cima, tá? Então vai ficar 60 dividido por 1, 60. 60 vezes x, eu tenho 60x. Agora aqui, 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 3, 9. Mais 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes x, 12x. Mais 60 dividido por 1 é 60. 60 vezes 58, vamos fazer aqui, ó. 58 vezes 60. Então eu tenho 0, 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 5, 30, com 4, 34. 3.480. 3.480. Mais, aqui vai repetir o mesmo valor, né? 3.480 mais 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes x, 10x. Ok? Bom, depois que nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, eu não tenho mais necessidade desse cara aqui. Então eu passo o facão nele. Elimina ele. E tudo que tem x agora eu vou trazer para cá, para o lado esquerdo. O que não tem x eu deixo do lado direito. Então vai ficar 60. Lembrando que se trocar de lado tem que trocar o sinal. Menos 9, menos 12,
menos 10x, ok? Ó, eu passei o 9, passei o 12 e passei o 10. Quem que sobrou do outro lado? 3.480 mais 3.480. Então, sinais iguais eu somo. Então, 10 mais 2 mais 12, 22. 22 mais 9, 31. Então, vai ficar 60x menos 31x. Igual, aqui eu somo. 3.480 mais 3.480 vai dar 6.960, ok? Pronto, fiz a soma, agora eu subtraio. 60 tira 31 vai dar 29, igual a 6.960. Quem vai ser x? 6.960 dividido por 29. E vamos fazer essa divisão aqui agora. Ó. Vou apagar aqui para fazer essa divisão e encontrarmos aí a resposta que o teste está pedindo. Então, 6.960 dividido por 29. Ó, 6.960 dividido por 29. Como que a gente faz isso? Eu tenho duas casas, eu pego duas casas aqui, 69. Tem que encontrar um número que multiplicado por 29 seja menor ou igual a 69. Então vai dar 2. 2 vezes 29, 58. Coloca aqui, ó, 58. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60.